Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que me assiste a partir desse momento, estamos iniciando mais um programa Prova Final. Você sabe, o programa Prova Final, realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de Ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges e minha matéria é Direito Tributário. E você que já está tão acostumado em participar do nosso programa, enfim, sempre assistindo, sempre acompanhando, sabe muito bem como o nosso programa ele é dividido exatamente em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia e no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema bastante curioso, específico do direito tributário, intitulado de contribuições especiais. A gente vai entender exatamente no dia de hoje que tipo de tributo é esse, se é tributo mesmo, se assim é reconhecido pela nossa jurisprudência e quais são essas contribuições que são assim chamadas de contribuições especiais. Mas, além disso, a gente tem também no segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor, que você sempre tem tanto participado, e eu quero que continue participando. Desde já vale a pena anotar o e-mail, provafinal@aesapar.com, para que você possa encaminhar suas dúvidas e possa, então, na verdade, participar cada vez mais, de forma bastante assídua, nesse nosso programa. E no terceiro e último bloco, enfim, o X da questão, para que então a gente possa verificar na prática como esse tema, contribuições especiais, costuma ser exigido em concursos, em provas e inclusive no exame da ordem. Portanto, meus amigos, não saiam daí, nosso programa só está iniciando, o programa Prova Final. Contribuições especiais, esse é o nosso tema do dia. No tema do dia de hoje, então, a gente vai falar sobre uma espécie tributária que nem sempre é assim muito comentada, só que, por outro lado, passível de grande discussão. São as chamadas contribuições especiais. Agora, o interessante é notar que, para que a gente possa falar sobre essa espécie tributária especificamente, é preciso, então, num primeiro momento, identificar quais são as espécies tributárias, as que estão registradas no Código Tributário Nacional, as que são previstas no texto da Constituição Federal e, especialmente, quais são as espécies tributárias hoje em dia reconhecidas pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. A Constituição Federal, num primeiro momento, ela nos apresenta 5 espécies tributárias, que são elas os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, bem como essas chamadas contribuições especiais. São as espécies de tributos que a Constituição Federal nos apresenta, todas elas tendo então aquelas características previstas no Código Tributário Nacional, que correspondem sempre a uma prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ocorre que no Código Tributário Nacional, por sua vez, lá no artigo 5º, ele já nos apresenta apenas 3 espécies tributárias. O CTN, portanto, ele resume as espécies em apenas 3. São elas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Nesse sentido, então, você percebe que existe uma boa diferença entre o texto do CTN e o texto da Constituição, uma vez que a Constituição Federal nossa, de 1988, ela fala em cinco espécies, enquanto, por outro lado, o Código Tributário Nacional apenas identifica 3. É verdade que na doutrina existe um questionamento bastante grande quanto às espécies tributárias, se são apenas 3, se por acaso seriam elas 4, 5 ou até mais espécies tributárias. Mas de uma maneira ou de outra, é preciso fazer uma análise aqui muito mais interessante com base na nossa jurisprudência. Segundo o Supremo Tribunal Federal, natural da Constituição Federal apresentar 5 espécies tributárias e natural também do CTN apenas indicar 3 espécies, por uma questão bastante simples. O Código Tributário Nacional, ele surgiu bem antes que a nossa Constituição Federal de 88. Na verdade, o CTN, que corresponde à Lei 5.172 de 1966, quando surgiu o CTN, vigorava aqui no país a Constituição Federal de 1946. E essa Constituição, a de 46, naturalmente apenas nos indicava 3 espécies. Portanto, dá para se entender perfeitamente por que o CTN só indica 3, porque a Constituição até então em vigor também só apresentava 3 espécies. Ocorre que, depois da Constituição de 46, a gente ainda teve uma Constituição de 1967 e depois, agora a mais atual, que é a Constituição que surgiu no dia 5 de outubro de 1988.
E a nossa Constituição, na verdade, desde a anterior, especialmente essa, já falam aqui em 5 espécies tributárias. Quero dizer, então, com isso, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há dúvida nenhuma em que as espécies tributárias são em número de 5 e são listadas realmente entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, bem como as chamadas contribuições especiais. E aí, o curioso é você notar e perceber como faço, na verdade, para identificar uma espécie tributária. Como é que a gente faz? Quais são os caminhos? Quais são os passos? As etapas pelas quais a gente deve percorrer para identificar a natureza jurídica de um tributo. Esse ponto que eu vou comentar com você, e agora só com você, ele é bastante interessante para que você possa se apresentar diante de uma espécie tributária ou diante de uma cobrança tributária e em rápidos passos, perceber qual é o tributo que está sendo exigido. E eu digo isso porque não é o nome do tributo que faz com que o tributo determine a sua natureza jurídica. Vou explicar melhor. Segundo o Código Tributário Nacional, para você perceber se você está diante de verdade de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, ou mesmo de um empréstimo compulsório, ou ainda, por que não dizer, de uma contribuição especial, não basta a denominação do tributo. É irrelevante, inclusive, a nomenclatura utilizada para o tributo. Quero dizer com isso que não é porque um imposto está instituído em lei como imposto que de fato aquilo é um imposto. Não é porque o governo está dizendo que ele está cobrando uma contribuição especial a partir de agora que aquilo é contribuição especial. De repente, você está diante de uma taxa, embora o governo esteja chamando de contribuição. De repente, você está diante de um imposto quando no fundo, o governo ali fala em taxa. Ora, como é que eu faço então para determinar a natureza jurídica de um tributo? Como eu falei para você, como eu já havia adiantado, para determinar a natureza jurídica, o primeiro passo é identificar o fato gerador do tributo. É isso mesmo, fato gerador. O grande critério, então, para se identificar um tributo é observar qual é o seu fato gerador. E quando você pensa no fato gerador, você deve lembrar que o fato gerador ele pode ser dividido em 2 modalidades, formando, então, 2 grandes grupos de tributos. Nós temos, então, nesse sentido, os fatos geradores vinculados e fatos geradores não vinculados. Nós temos, portanto, tributos cujos fatos geradores são vinculados e tributos cujos fatos geradores são não vinculados. Nós temos, então, tributos vinculados e tributos não vinculados. O que significa dizer, nesse sentido, de que existem tributos que só podem ser obrigatoriamente exigidos e pagos caso o ente federado, caso o ente político ofereça algo em troca. E, por outro lado, existe um grupo de tributos também que são considerados como tributos não vinculados, por quê? Porque esses tributos, os não vinculados, eles independem de contraprestação estatal. Vou explicar melhor. Vamos pensar em um tributo vinculado. Vamos pensar em um tributo cujo fato gerador é vinculado. Vamos pensar em um tributo que você só pode ser obrigado a pagar se o ente federado lhe oferecer algo em troca. E aí, se você pensa em tributos vinculados, você naturalmente só vai lembrar de 2. Tributos vinculados, então, você vai imaginar, neste caso, as taxas, bem como as contribuições de melhoria. Isso mesmo, taxas e contribuições de melhoria. Você há de concordar comigo que os 2 são tributos vinculados, porque ambos só poderão ser exigidos do cidadão se houver uma contraprestação estatal. No caso de uma taxa, a contraprestação estatal é justamente um serviço público, no caso de uma taxa. Por outro lado, em se tratando de contribuição de melhoria, a contraoferta, essa contraprestação, deve corresponder a uma obra pública. Portanto, fica fácil de imaginar nesse sentido. Taxa depende de um serviço público, contribuição de melhoria, por sua vez, depende de obra pública. Taxa de serviço, contribuição de melhoria, depende de obra pública. Os 2 se encaixam em tributos vinculados. E aí basta você questionar qual é esse vínculo, ou melhor, qual é essa contraprestação. Se for um serviço, você está diante de uma taxa. Se for uma obra, você estará diante de uma contribuição de melhoria. Fechado? Pronto. Formamos um grupo e conseguimos isolar as taxas e isolar as contribuições de melhoria. Mas falta um outro grupo. É o grupo dos tributos não vinculados. O grupo dos tributos cujo fato gerador é não vinculado.
é aquele grupo de tributos que poderão ser exigidos independentemente de contraprestação estatal. Ora, mas que tributos seriam esses? É o caso, portanto, de você encaixar nessa qualidade os impostos, os empréstimos compulsórios, bem como as contribuições especiais. Isso mesmo, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais formam o grupo dos tributos não vinculados, tributos que serão exigidos independentemente do ente federado lhe exigir algo em troca, tributos não vinculados. Professor, talvez você esteja pensando, mas e agora que eu estou diante desse grupo? Como é que eu faço para ter certeza absoluta que eu estou diante de um imposto? Será que aquilo é um empréstimo compulsório ou será que no fundo é uma contribuição especial? Agora a gente precisa discriminar um do outro. Agora a gente precisa diferenciar um imposto de um empréstimo de uma contribuição especial. E para isso acontecer, você parte para uma segunda pergunta. Para isso acontecer, você deve questionar agora qual é o destino da arrecadação. É isso mesmo. Agora, a segunda etapa é perceber, diante desses 3 tributos, qual é o destino da arrecadação. Melhor, se a arrecadação desses tributos tem ou não tem destinação específica. É isso que você deve perguntar. Em relação a impostos, empréstimos e contribuições especiais, você questiona, esses tributos têm destinação específica ou não têm? A arrecadação desses tributos deverá ter uma finalidade específica ou não? A resposta ou é positiva ou é negativa. Se a resposta for negativa, não, a arrecadação não pode ter destinação específica, então você está diante de impostos. Então a cobrança tributária que se perfaz neste caso é um imposto, sem dúvida, porque os impostos, além de serem tributos não vinculados, a gente sabe que a sua arrecadação não pode ter destinação específica, segundo o texto da Constituição Federal. Por outro lado, ficou faltando agora os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que são tributos cuja arrecadação, diferentemente dos impostos, tem que ter destinação específica. No caso de empréstimos compulsórios, bem como contribuições especiais, esses tributos, que são tributos não vinculados, por outro lado, têm a sua arrecadação uma finalidade amarrada a uma finalidade, a uma destinação específica. Aí você vai dizer, mas professor, então neste caso, como é que eu faço agora, por fim, para discriminar um empréstimo compulsório de uma contribuição especial? Nessa situação, você deve então fazer uma última pergunta, um terceiro questionamento. Você deve agora então perguntar entre empréstimos compulsórios e contribuições especiais, uma vez esses tributos instituídos, você deve questionar se há ou não alguma promessa de restituição. Como assim? Promessa de restituição. Será que existe essa promessa ou será que não existe essa promessa de restituição? A resposta é positiva ou é negativa mais uma vez? Se a resposta for positiva, sim, existe promessa de restituição. Há promessa de restituição, então, você só pode estar diante de um empréstimo compulsório. Contudo, se não houver essa promessa de restituição, em nenhum momento a lei disse que esse tributo, uma vez pago, depois terá os seus recursos devolvidos. Se não há essa promessa de restituição, naturalmente você estará diante das contribuições especiais. Portanto, meus amigos, é exatamente nessa sequência que você deve seguir para identificar toda e qualquer espécie tributária. São 3 perguntas feitas na ordem correta, você alcança essa resposta, você chega em todo e qualquer tributo, não há qualquer tipo de dúvida. Só para retomar rapidamente, quais são as perguntas então? Primeiro, você questiona qual é o faturador, se o faturador é vinculado ou se o faturador não é vinculado. Segunda pergunta, você deve questionar sobre o destino da arrecadação. Será que o tributo, cujo faturador é vinculado ou não vinculado, a arrecadação tem ou não tem destinação específica? E no terceiro e último momento, a terceira etapa, o último passo que você deve perseguir, neste caso, é questionar sobre a promessa de restituição. Se há promessa de restituição ou se não há promessa de restituição, quando então você consegue perceber a condição de você individualizar todos os tributos, então de você deixar separado todos os tributos, cada um com a sua qualidade. Feito isso, portanto, a gente vai falar das contribuições especiais, que são tributos cujo faturador não é vinculado, cuja arrecadação tem que ter destinação específica e que não há, para as contribuições especiais,
qualquer tipo de promessa de restituição. Quando você imagina as contribuições especiais, o STF, ele usa essa nomenclatura de contribuições e essas contribuições são estampadas lá no artigo 149 da Constituição Federal. Exatamente nesse dispositivo, o 149, você percebe então a presença de 3 contribuições. São as contribuições sociais, as contribuições corporativas, bem como as contribuições de intervenção no domínio econômico. Essas 3 contribuições, segundo o STF, são denominadas como contribuições especiais. Esse grupo, uma vez reunido, formam as denominadas contribuições especiais. E aí, o que é muito interessante é lembrar, mas, professor, hoje a gente não tem uma outra contribuição que faria parte desse grupo? Professor, a gente não tem uma outra contribuição que é uma contribuição para a iluminação pública? Você está absolutamente correto. De fato, existe uma outra, uma 4ª contribuição, denominada como contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a tal da COSIP, também conhecida como CIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, ou CIP, simplesmente Contribuição de Iluminação Pública. Essa contribuição, ela não faz parte do 149, e por uma questão bastante simples. É uma contribuição mais jovem, é uma contribuição que surgiu com o advento da Emenda Constitucional número 39 do ano de 2002. Emenda essa que acrescentou o diploma da Carta Magna, o artigo 149, letra A. Aí é que você tem, então, a COSIP, a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. O STF, então, acabou sendo obrigado a se manifestar a respeito dessa contribuição, primeiro, para confirmar se realmente, de fato, isso tem natureza tributária ou não, e se tem natureza tributária, embora tenha o nome de contribuição, será que realmente, de fato, é denominada como contribuição? Porque lembra, eu havia adiantado que é irrelevante o nome, a denominação. Importante para identificar a natureza jurídica do tributo é, num primeiro momento, perceber o seu fato gerador. Pois é, pensando nisso, então, o STF foi obrigado a se manifestar e o primeiro ponto que ficou consolidado é COSIP, a contribuição de iluminação pública, é tributo sim, corresponde a uma prestação pecuniária e compulsória instituída em lei. Perfeito, então COSIP é tributo, disso não há qualquer tipo de discussão. Mas e aí? Pensando na COSIP, que é tributo, em que espécie tributária essa COSIP se encaixa? Seria ela um imposto? Seria ela uma taxa? Seria ela uma contribuição de melhoria? Ou, quem sabe, até mesmo as contribuições especiais? Bom, nesse caso, então, o STF primeiro pensou, bom, seria um imposto? Aí, em primeiro momento, ele já se pronunciou, não, imposto não é, porque imposto, ele não pode ter a sua arrecadação com destinação específica. E a COSIP, ela serve justamente para custear o serviço de iluminação pública. Portanto, imposto não pode ser. Seria taxa, então? Ora, porque a gente está pensando em iluminação pública corresponde a um serviço público. E se corresponde a serviço público, você lembra, para custear serviços públicos, invariavelmente a gente tem a cobrança de taxas. Ocorre, por outro lado, que uma taxa não pode custear todo e qualquer tipo de serviço público. Não mesmo. Taxas, embora possam custear serviços públicos, tem que observar que tipo de serviço público pode sofrer a incidência de um tributo como esse. A gente lembra muito bem, então, que taxas só poderão ser exigidas daquele serviço público que tiver 2 características. Daquele serviço público que corresponda a ser específico, bem como divisível. E a iluminação pública? A iluminação pública, embora seja um serviço público, é um serviço público específico e divisível? Não. A iluminação pública corresponde a um serviço público, porém, é um serviço público indivisível. Logo, se é um serviço público indivisível, jamais poderia ser custeado através de taxa. Beleza, ou seja, COSIP é uma taxa? Corresponde a uma taxa? Não, não corresponde a uma taxa. Professor, então entendi. Então a COSIP corresponde a uma contribuição de melhoria? Também não. E não por quê? Porque contribuição de melhoria depende de obra pública. Iluminação pública não é obra, mas serviço. Ora, então, só nos está faltando aqui
a possibilidade de empréstimo compulsório se houver promessa de restituição. E aí no texto da Constituição não há qualquer indicação nesse sentido. Empréstimo compulsório também não é. Bom, então é uma contribuição especial. Para ser contribuição especial, para a COSIP representar uma contribuição especial, é importante então que ela se encaixe em qualquer uma das três já previstas no texto da Carta Magna. Quais são elas mesmo? As contribuições especiais são em número de 3, como eu havia falado, contribuições sociais, cuja arrecadação é destinada à ordem social. Contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja arrecadação é destinada à ordem econômica. E as contribuições corporativas, cuja arrecadação é destinada a atividades profissionais. Pergunto, será que por acaso a COSIP, o dinheiro arrecadado através da COSIP, é encaminhado à ordem social? Iluminação pública corresponde a um tema presente na ordem social? Não. COSIP representa uma contribuição de intervenção no domínio econômico? O dinheiro arrecadado através da COSIP serve para custear a ordem econômica e regular esse domínio econômico? Não, de jeito nenhum. Seria a COSIP, então, um exemplo claro de contribuição corporativa? Por acaso a COSIP, elas têm os seus valores arrecadados em benefício de determinadas categorias profissionais? Ora, claro que não. E não por quê? Ora, porque a COSIP é destinada à iluminação pública. COSIP, então, não se encaixa como contribuição social, não se encaixa como contribuição de intervenção no domínio econômico, como também você pode afirmar, sem medo de errar, que a COSIP não se encaixa como uma contribuição corporativa. Se é assim, professor, devemos então entender que a COSIP ela não é uma contribuição especial? Não. Se fosse, estaria destinada ou à ordem social, ou à ordem econômica, ou a categorias profissionais. Ora, a COSIP então não é uma contribuição especial. A COSIP é o quê? É tributo? Tributo é. O STF estampou e validou isso, é tributo. Mas que tipo de tributo? É uma contribuição? O STF falou, tudo bem, é uma contribuição porque tem destinação específica. Mas que tipo de contribuição? É um exemplo de contribuição especial? Não, não é. O STF, ele não chancelou exatamente todas as informações. Ele não consegue definir a COSIP em qual espécie se encaixa. Toda vez que isso acontece, ele percebe então que diante desses dados, estaremos então presentes aqui com uma contribuição sui generis. É isso mesmo. A COSIP, por não se encaixar como imposto, não encaixa como taxa, não como contribuição de melhoria, muito menos como empréstimo compulsório e também não como contribuições especiais, o STF, apesar disso, ele afirma se tratar de uma contribuição, portanto, tem natureza tributária, porém, trata-se de uma contribuição sui generis. Diante, então, dessas qualidades, a gente percebe a presença de todas as contribuições, todas elas as especiais, são exatamente 3, e uma quarta contribuição também interessante, que é essa COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, que se encaixaria aqui num grupo especial, num grupo diferenciado, que o STF estampou como contribuição sui generis. Portanto, meus amigos, essas eram as minhas considerações a respeito das contribuições especiais, um apanhado, uma visão panorâmica sobre essa quinta espécie tributária tão interessante e ótima para cair numa prova, num concurso, inclusive no exame da ordem. Mas você sabe muito bem, esse aqui foi só o nosso primeiro bloco. No próximo bloco estarei eu aqui para o Pergunte ao Professor para responder a sua dúvida. Portanto, meus amigos, essas eram as considerações que eu queria trazer a respeito das contribuições especiais. É só mais um minutinho, eu estou de volta justamente com Pergunte ao Professor. Voltamos então para o nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor. E mais uma vez deixo aqui bem claro qual que é o e-mail para que você continue participando, encaminhando as suas dúvidas, para que as suas dúvidas não só sejam respondidas aqui no programa, mas quem sabe a sua dúvida represente um grande tema do dia, um programa totalmente especial e dedicado justamente àquela informação, àquela dúvida que você vem encaminhar para a gente. Anota aí o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. Portanto, não deixe de participar. Bom, vamos lá, meus amigos. Nós estamos agora, então, nesse segundo bloco, onde eu vou responder algumas grandes dúvidas a respeito de contribuições especiais.
dúvidas bem específicas sobre o tema contribuições especiais e que certamente nos ajudarão aqui a entender um pouquinho mais e melhor a respeito dessa quinta e última espécie tributária. Vamos lá então? Vamos acompanhar comigo a primeira pergunta? Professor, o que significa COFINS? Olha só, uma pergunta aqui bastante interessante sobre uma contribuição denominada COFINS. Você já ouviu falar o que é COFINS? A COFINS, o significado dessa expressão é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Quando você está diante de uma contribuição como essa, nossa, mas essa contribuição para financiar a Seguridade Social, fica pensando, é uma contribuição, mas é uma contribuição especial? De fato que é. Trata-se naturalmente de uma contribuição especial, das várias contribuições sociais que existem. Mas aí é interessante a gente ir um pouquinho além e perceber que entre as contribuições sociais, percebe? Eu falava sobre as contribuições especiais e dentro das contribuições especiais você tem algumas outras contribuições como as sociais, a CID e as contribuições corporativas. Quero chamar a atenção aqui para as contribuições sociais, um tipo de contribuição especial. As contribuições sociais, por sua vez, costumam ser divididas em duas modalidades. As contribuições sociais, então, você pode dizer que elas são divididas em contribuições sociais específicas e contribuições sociais genéricas. Para você discriminar se é uma contribuição social específica ou se é uma contribuição social genérica, você deve perguntar qual é o destino da arrecadação. Isso mesmo, você pergunta sobre o destino da arrecadação. Por quê? Porque se uma contribuição for destinada a custear a Seguridade Social, você está, neste caso, diante de uma contribuição social específica. Contribuições, portanto, destinadas a custear a Seguridade Social são denominadas como contribuições sociais específicas e, claro, neste caso fica aquela pergunta, mas professor, o que seria exatamente uma Seguridade Social? O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social corresponde exatamente a 3 segmentos da ordem social lá estampados pela Constituição. Seguridade Social, então, representa a saúde, a assistência e a previdência social. Portanto, se você paga uma contribuição social e o dinheiro vai ou para a saúde, ou para a assistência, ou para a previdência social, é porque você está custeando a Seguridade Social, logo você estará diante de uma contribuição social específica. Ficou claro? E a COFINS só é um exemplo de contribuição das várias contribuições que nós temos, das várias contribuições sociais específicas. A COFINS é um exemplo que se encaixa exatamente nessa qualidade, nesse tipo de contribuição social. Ficou claro então? Perfeito. Alguma dúvida a respeito de COFINS? Não? Vamos partir para uma próxima pergunta? Acompanhe comigo. Entidades de assistência social estão sujeitas ao pagamento de contribuições? Olha só, mas essa pergunta sobre entidades de assistência social, se essas entidades estão ou não sujeitas ao pagamento de contribuições sociais. Uma pergunta bem interessante mesmo, e isso envolve benefícios fiscais estampados pelo texto da Constituição Federal, e vou explicar por quê. Uma entidade de assistência social, para começar, ela pode ter um grande benefício fiscal que a gente denomina como imunidade. Mas para isso acontecer, é preciso, e é importantíssimo, eu diria imprescindível, que essa entidade de assistência social seja uma entidade de assistência social, sim, porém sem fins lucrativos. Então esse é o principal ponto para você imaginar que uma entidade de assistência social esteja imune ao pagamento de alguns tributos, que essa entidade seja sem fins lucrativos. Contudo, essa entidade ela tem imunidade em relação a rigor a 2 tributos. Uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, a gente sabe muito bem, ela está imune à incidência de impostos. Então ela não paga impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, esses impostos são sobre ela afastados. Mas a entidade de assistência social sem fins lucrativos, segundo a Constituição Federal, um dispositivo ali meio perdido, porém interessante, que a gente não pode esquecê-lo, lá no artigo 195, parágrafo 7º da Carta Magna, tem uma informação bastante clara ao dizer o seguinte, que as entidades beneficentes de assistência social,
As entidades filantrópicas, portanto, essas entidades sem fins lucrativos, estão isentas ao pagamento de contribuições sociais. E quando você pensa nessa informação, de que entidades de assistência social estão isentas ao pagamento de contribuições sociais, vocês estão percebendo, então, que eu já havia comentado que as entidades de assistência social se livram de impostos. E com esse dado, com esse novo dispositivo, essas entidades também estão livres do pagamento de contribuições sociais. Mas aí, cuidado. Neste caso, embora o texto da Constituição esteja descrevendo isso como isenção, isso não é isenção. Se é a própria Constituição Federal que afasta a incidência, no caso de uma contribuição social, se é o texto magno que afasta a incidência desse tributo, isso é isenção ou imunidade? Ah, isso é imunidade. Sem dúvida, o STF já se manifestou a respeito dessa situação várias vezes, e ele crava ali na sua jurisprudência, está consagrado, isso é pacificado. Aquele benefício fiscal oferecido pela Constituição Federal, aquele benefício fiscal que afasta tributos, sejam quais forem esses tributos, impostos, taxas, contribuições, se é a Constituição que afasta, então está na cara que se trata de uma imunidade. Professor, mas no dispositivo constitucional, no 195, parágrafo 7º, está escrito isenção. Está denominado lá que o benefício é uma isenção. Pois é, eu concordo. Está lá no texto da Constituição. Está escrito isenção, mas não é isenção. Está escrito isenção, mas leia-se imunidade. Não é isenção, é um caso claro e típico de imunidade, porque se trata de um benefício concedido pela Constituição Federal e não por legislação infraconstitucional. Tudo bem? A outra consideração que a gente deve fazer a respeito justamente de uma entidade de assistência social é que eu disse que elas estão livres também, não só de impostos, mas inclusive do pagamento de contribuições sociais. Mas de que tipo de contribuição social? Lembra que em relação à pergunta anterior eu disse o seguinte, que as contribuições sociais, por sua vez, são divididas em contribuições sociais específicas e contribuições sociais genéricas? Lembra disso? Então, esse dispositivo, o artigo 195, parágrafo 7º, só vale, ele é exclusivo para as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. O 195, parágrafo 7º, portanto, que afasta a incidência de contribuições sobre a entidade de assistência social, ele só tem o alcance de contribuições sociais específicas, de contribuições sociais destinadas à Seguridade, de contribuições sociais cuja arrecadação tenha por destino custear a saúde, a assistência e a previdência social. Quero com isso dizer, então, que uma entidade de assistência social, para a gente fechar essa pergunta, ela estará livre ao pagamento de impostos, imunidade. Estará livre também ao pagamento de contribuições sociais, imunidade também. Mas está livre ao pagamento de quais contribuições sociais? Estará livre ao pagamento de contribuições sociais específicas. Estará livre ao pagamento daquelas contribuições sociais que sejam encaminhadas à saúde, à assistência e à previdência social. Ficou claro? De verdade? Mesmo? Resolvido, vamos partir para uma próxima pergunta, terceira questão. O que devo entender por contribuições residuais? Contribuições residuais. Está aí um daqueles temas acerca de contribuições, os mais questionados em tudo quanto é prova. Quem sabe até na prova da tua faculdade já tenha perguntado a respeito de contribuições sociais residuais. O que a gente deve entender a respeito desse tema exclusivamente? Bom, contribuições sociais residuais, novas contribuições ou simplesmente outras contribuições sociais. São as formas de a gente se tratar, da gente informar exatamente esse tema. Repito aqui, contribuições sociais residuais, novas contribuições sociais ou simplesmente outras contribuições sociais. Dessas três formas, você está tratando de um mesmo tema. O que eu vou chamar aqui de contribuições sociais residuais, ou, para ficar ainda mais fácil, simplesmente novas contribuições sociais. Eu estou aqui me referindo a uma competência tributária denominada como competência tributária residual. É uma competência que você não deve esquecer de jeito nenhum.
Competência tributária residual é uma competência exclusivamente federal. Só a União tem a possibilidade, portanto, de instituir tributos residuais. Só a União. Mas tributos residuais, quais seriam esses tributos residuais? Tributos residuais a gente tem duas categorias. Nós temos impostos residuais e contribuições sociais residuais. E o que isso significa dizer exatamente? Quando você fala em tributos residuais, impostos ou contribuições, isso significa dizer que a União tem condições de instituir novos tributos, que a União tem condições de ampliar o seu poder de tributar, que a União tem condições de aumentar a sua competência tributária. Apenas a União, nenhum outro ente federal, só a União, tem condições de, se precisar, instituir novos impostos ou até mesmo novas contribuições sociais. A União poderá fazer isso, naturalmente, desde que observados os requisitos descritos lá na Constituição Federal, que são em número de 3. Esses requisitos para a União instituir novas contribuições, e aí eu falo de requisitos só para novas contribuições sociais, eles então são estampados e elencados numa lista pequena de 3, como eu já havia adiantado. Tem a necessidade de lei complementar, tem a necessidade dessas novas contribuições serem não cumulativas e um terceiro requisito bastante interessante. O terceiro requisito indicado lá pela Constituição Federal, ele recebe uma adaptação por parte do STF. Portanto, o terceiro requisito que uma nova contribuição social deve ter para se mostrar válida no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, é que essa nova contribuição social, uma vez instituída pela União, ela não tenha um faturador, nem mesmo uma base de cálculo própria das contribuições sociais já existentes. Fica bem atento a esse terceiro requisito. Eu já comentei de 2. Elas dependem de lei complementar e devem ser tributos não cumulativos. Mas existe um terceiro. O terceiro requisito, repito, só vou fazer isso para você agora. Terceiro requisito, as novas contribuições sociais, elas não podem ter faturador, nem base de cálculo das contribuições sociais já existentes. Vale a pena conferir, então, a combinação do artigo 154, inciso 1 da Constituição, com o artigo 195, parágrafo 4º, também da Carta Magna, dispositivos esses que são interpretados de uma maneira bastante peculiar por parte do Supremo Tribunal Federal. Ficou claro? Tranquilo? Mesmo? Isso, então, toda vez que você estiver fazendo referência a novas contribuições sociais, usa esses 2 dispositivos e fica muito atento à jurisprudência do nosso STF, à interpretação dada ao tema pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Mesmo? Próxima pergunta. As contribuições sociais são tributos cumulativos ou não cumulativos? Olha só essa pergunta sobre princípio da não cumulatividade. As contribuições sociais, afinal de contas, são tributos cumulativos ou não cumulativos? Como assim? O princípio da não cumulatividade, ele existe lá no texto da Constituição, é abordado para alguns tributos de forma obrigatória, inclusive. Tributos como IPI e ICMS são tributos necessariamente não cumulativos. O que significa dizer, portanto, que para esses impostos, ICMS e IPI, existe, regulado pela Constituição Federal em linhas gerais, um procedimento de compensação de créditos e débitos. É isso mesmo. A Constituição Federal, quando você deve um determinado tributo, ela estabelece um procedimento de compensação de créditos e débitos que tem por objetivo, neste caso, diminuir o encargo econômico, ou melhor, o impacto tributário que recai sobre o consumidor final. Para diminuir esse ônus tributário, a Constituição Federal estabelece que para alguns tributos nós temos a obrigatoriedade de aplicar o princípio da não cumulatividade, onde necessariamente o industrial, um comerciante, terão que abater o ICMS e o IPI. E isso é uma vantagem. É uma vantagem porque se eles têm condições de abater o ICMS que incidiu na operação anterior, com o ICMS que vai incidir na próxima operação, neste caso a tendência é reduzir a carga tributária, reduzindo, portanto, o impacto que será levado, transferido ao consumidor final.
Mas a pergunta neste caso é acerca das contribuições sociais. As contribuições sociais são cumulativas ou não cumulativas? E aí a gente tem que observar exatamente o artigo 195 da Constituição. No artigo 195 da Carta Magna, nós temos informações específicas acerca de um tipo de contribuição social. Tá, então tudo que eu vou falar só serve às contribuições sociais. Mas serve a todo e qualquer tipo de contribuição social? Não. O artigo 195 só deve ser aplicado às chamadas contribuições sociais específicas. Só deve ser aplicado, então, às contribuições sociais destinadas a custear a Seguridade Social. Só deve ser aplicado o artigo 195 para aquelas contribuições que se destinam a custear a saúde, a assistência e a previdência social. No artigo 195, nos seus últimos parágrafos, parágrafos 12 e parágrafo 13, você tem a informação de que algumas contribuições sociais pagas pelo empregador e incidentes sobre, especialmente, receita ou faturamento, elas poderão ser, às vezes, cumulativas e outras vezes não cumulativas. E para ser ainda mais claro nesse assunto, mais completo, você deve então lembrar que algumas contribuições que incidem sobre a receita e faturamento, dos principais exemplos, nós temos o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS, segundo o texto constitucional, conforme você pode notar, eles podem ser considerados como tributos monofásicos ou plurifásicos. Como assim, professor? Tributos monofásicos ou plurifásicos? Que classificação é essa? Tributos monofásicos significa dizer, então, que essa contribuição na cadeia produtiva ela vai incidir uma única vez. Por isso, monofásico. Pode ter várias etapas, mas apesar da existência de várias etapas, incidirá uma única vez. Por isso, monofásico. Mas existe a possibilidade também de um tributo se mostrar como plurifásico. E o que seria um tributo plurifásico nessa qualidade? Bom, já dá para desconfiar, né? Porque se o monofásico incide uma única vez, o plurifásico naturalmente incide várias vezes na cadeia produtiva. Ficou claro? E aí o interessante é, a partir do momento que você estiver diante de um tributo plurifásico, segundo a Constituição, esse tributo plurifásico, essa contribuição social plurifásica, poderá ser cumulativa ou não cumulativa. PIS e COFINS são tributos que podem estar sujeitas a esse procedimento de abatimento de créditos e débitos, esse sistema de compensação de créditos e débitos. Mas isso só vai acontecer conforme a legislação regular. Isso só vai acontecer dependendo da atividade empresarial exercida. De modo, então, que para fechar exatamente a resposta a essa quarta pergunta, vamos lembrar do seguinte. PIS e COFINS podem ser tributos monofásicos ou plurifásicos. Monofásicos ou plurifásicos. Quando for monofásico, é monofásico e ponto final, não é mais nada, só incide uma única vez e acabou. Mas pode PIS e COFINS serem tributos plurifásicos. E quando for tributos plurifásicos, por sua vez, poderão ser tributos plurifásicos cumulativos ou plurifásicos não cumulativos. Ficou claro? Tranquilo? Vê como é sossegado isso? É claro que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com as contribuições sociais, especialmente com as contribuições sociais específicas, e ainda, imagina quando se pergunta a respeito do princípio da não cumulatividade. Ok? Vamos para mais uma pergunta? As contribuições sociais são de exclusividade da União? Olha só essa última dúvida lançada aqui, que eu tenho condições de responder para você. Se as contribuições sociais, de fato, não são de exclusividade da União, mesmo? Não são. Ah, não são? Mas eu sempre pensei, professor, que as contribuições sociais fossem tributos federais. Mas são tributos federais, só não são exclusivamente federais. Pertencem à União, tal qual a CID, tal qual as contribuições corporativas. Porém, dessas três contribuições, sociais, CID e contribuições corporativas, as duas últimas, ou seja, CID e contribuições corporativas, são tributos apenas levados à competência federal, mas as contribuições sociais não. As contribuições sociais, se você bem notar, elas sim poderão ser exigidas pelos demais entes federados.
As contribuições sociais poderão ser cobradas pelos estados, poderão ser cobradas pelo Distrito Federal, inclusive pelos municípios. Existe um dispositivo da Constituição Federal que você tem que tomar cuidado, que é o artigo 149, no seu parágrafo 1º, informando, olha, é verdade que contribuições sociais, a rigor, pertencem à União. É verdade. Porém, as contribuições sociais também poderão ser exigidas pelos estados, Distrito Federal e municípios, sem dúvida. Mas de quem que estados, Distrito Federal e municípios poderão exigir esse tipo de contribuição social? De quem que eles podem cobrar as contribuições sociais? De qualquer pessoa? Ah, não. Estados, Distrito Federal e municípios só poderão exigir contribuições sociais dos seus funcionários públicos, apenas dos seus servidores públicos, apenas do funcionário estadual, distrital ou municipal. Só deles e com um único objetivo. Essas contribuições sociais exigidas por estados, Distrito Federal e municípios só poderão ser exigidas desses funcionários com a finalidade de custear o regime previdenciário próprio desse funcionalismo. Portanto, não esquece, contribuições sociais, sem dúvida nenhuma, pertencem à União. Contudo, essas contribuições também poderão ser exigidas por estados, Distrito Federal e municípios, sob duas condições. Desde que cobrados dos seus próprios funcionários públicos, estadual, distrital ou municipal, e com uma finalidade em especial. Desde que essas contribuições sirvam justamente para custear o regime previdenciário destes mesmos funcionários públicos. Ficou claro? Portanto, meus amigos, encerramos aqui exatamente esse segundo bloco, o Pergunte ao Professor, mas nós temos um terceiro bloco, eu quero encontrar com você justamente para o X da questão. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos então no nosso X da questão, terceiro e último bloco do nosso programa Prova Final, para que então eu possa verificar duas questões especialmente selecionadas para você a respeito de contribuições especiais. Então lembre, a gente vai ter duas questões aqui bastante curiosas, envolvendo um pouquinho sobre contribuições sociais, sobre CID, contribuições corporativas e também sobre contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Portanto, sem mais delongas, vamos já começar com a nossa primeira questão. Acompanha comigo. Primeira questão diz assim: além dos impostos, a Constituição Federal permite à União cobrar as chamadas contribuições sociais. Entretanto, não é permitido à União cobrar contribuição. Letra A, sobre o lucro das empresas. Letra B, destinada à iluminação pública. Letra C, sobre o faturamento das empresas. Ou então, letra D, sobre a receita de concursos de prognósticos. E aí? Vocês acham dessa questão aqui bastante interessante, falando sobre contribuições de uma forma em geral? Bom, quando a gente pensa nas contribuições, e aí você sabe que, a rigor, essa competência é da União. Eu disse que das 4 contribuições, as contribuições sociais, a rigor, são da União, mas podem ser cobradas por estados, Distrito Federal e municípios, mas não deixam de ser contribuições sociais. Contribuições corporativas são apenas da União, CID, apenas da União. Mas aí eu pergunto, e a COSIP? A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A COSIP não é uma contribuição pertencente à União. A contribuição que é cobrada para custear o serviço de iluminação pública não é da União, não faz parte da sua competência, uma vez que iluminação pública é um assunto de interesse local. E ora, se é assunto de interesse local, isso é de competência de quem? Isso, no caso, será de competência dos municípios, bem como do Distrito Federal. Portanto, nesse teste, a alternativa, então, que mostra uma situação que não pode ser alvo de tributos federais, de competência federal, é a alternativa B de bola. Neste caso, B de bola, dizendo que a União não pode cobrar uma contribuição destinada à iluminação pública, como você pode observar. Tudo bem? Ficou claro? Vamos para a nossa segunda questão? Vamos lá, vem comigo. Segunda questão, as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, uma pergunta um pouquinho mais específica, essas contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade, letra A, somente podem ser cobradas do importador de bens ou serviços que for empregador, empresa ou entidade a ele equiparada. Letra B, não podem ser cobradas das entidades de educação sem fins lucrativos. Letra C,
somente poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as instituiu ou aumentou, vedada sua cobrança no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada aquela lei. Ou então, letra D, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação de petróleo e seus derivados. Bom, e aí? O que vocês acham dessa questão aqui? Envolvendo contribuições sociais. Se pensou em contribuições sociais, essas contribuições, elas poderão ser cobradas de várias pessoas, de várias camadas da população. Quais são as fontes que custeiam a Seguridade Social? Segundo a Constituição Federal, o empregador, a empresa ou a entidade ela equiparada é apenas uma das fontes e não a única fonte. O empregador é uma das fontes, mas o trabalhador também é uma fonte da onde saem recursos destinados à Seguridade Social. Além do trabalhador, sabemos também que aquelas receitas ou parte das receitas decorrentes do concurso de prognósticos ou dos concursos de prognósticos também é destinada à Seguridade. Lembrando aqui que concurso de prognósticos são loterias, então receitas decorrentes de loterias também destinadas a esse custeio da Seguridade Social. Perfeito? Além disso, você não pode esquecer que as contribuições sociais, essas aqui, elas têm uma hipótese, então, que elas não podem ser cobradas. Quando? As contribuições sociais, elas não incidem sobre aquelas receitas decorrentes de exportação. Não incidem, é uma imunidade prevista na Constituição Federal, naturalmente. Lembrando que as contribuições sociais, elas observam um prazo mínimo de 90 dias, podendo ser cobradas no mesmo exercício financeiro, mas só depois de 90 dias. Portanto, a gente percebe que nesse teste a resposta mais adequada, pensa bem, é a alternativa D de dado. Confere comigo aqui a alternativa D de dado. A alternativa diz que não incidirão essas receitas ou essas contribuições, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação de petróleo e seus derivados. A alternativa correta é a letra D. E se você ficou pensando na B de bola, não é a B de bola, porque não é a entidade educacional que está imune a essas contribuições. Bom, meus amigos, chegamos ao encerramento, então, de mais um programa Prova Final. Quero agradecer demais a presença de todos vocês e quero que continue participando de todos os demais programas. Continue mandando suas dúvidas para que a sua dúvida gere, então, um tema do dia exclusivamente voltado para você. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, beijos, abraços a todos, até mais, tchau, tchau.